Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Tuânio Grutabosa, e este é mais um episódio do nosso quadro Fluxo Empreendedor. Vamos falar da trajetória empreendedora na área de redes e telecom. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. Agora você também pode acompanhar o Camada 8 pelo YouTube e YouTube Music. Visite o nosso canal no YouTube, o NickBR Vídeos, navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Mas antes de irmos para o episódio de hoje, vamos aos avisos iniciais. A nossa agenda de cursos para 2025 já está disponível no site. Acesse ceptro.br/cursos-eventos. Inscreva-se na nossa primeira turma Bcop AD do ano. Ela vai acontecer de dia 10 a 14 de fevereiro de 2025 e as suas inscrições vão até dia 26 de janeiro. Você também pode se inscrever para os nossos cursos do programa AceleraNet. A primeira turma do ano vai acontecer de dia 17 a 21 de fevereiro de 2025, Chapecó, Santa Catarina. E as inscrições também vão até dia 26 de janeiro. Então anota na agenda. A segunda turma será do dia 10 a 14 de março de 2025 em Macapá, Amapá. As inscrições vão até dia 16 de fevereiro, então anotem também aí na agenda. Bom, terminados os avisos, o convidado de hoje é o Eduardo Parágio, diretor executivo CEO na Duran Távola e presidente do conselho da Abranet, Associação Brasileira de Internet. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Então seja bem-vindo, Eduardo Parágio, ao nosso podcast, o Camada 8. E como já é de costume, a gente pede aí para o nosso entrevistado falar um pouquinho de si. Então eu gostaria de saber quem é o Eduardo Parágio e onde ele trabalha. Bom, obrigado primeiro pelo convite para participar do podcast. Um podcast que já é bem famoso, né? Agora é muito mais famoso, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu, Eduardo Parágio, estou no ramo de internet desde 95. Comecei lá na década de 90 como um empreendedor na área de informática, à época, com manutenção e venda de computadores. Quando foi em 95, eu comecei a me interessar pelos serviços online, né, os BBS daquela época. E logo na sequência veio a questão da internet. E em 96 a gente já estava brincando aí com a internet um pouco. Então, muito interessante você ter comentado aí que você começou em 1990 com uma empresa aí de serviços em computadores, mas como que foi? Você abriu essa empresa do nada? Você tinha estudado engenharia da computação? Como que começou a sua trajetória empreendedora? Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos no escritório de contabilidade e fazia técnico em processamento de dados na época. E eu acabei não fazendo faculdade. Depois eu saí desse escritório de contabilidade e fui trabalhar numa empresa que na época fazia manutenção e venda de computadores. Eu fui trabalhar com rede local. Rede local naquela época, você sabia, era do cabo coaxial. Não tinha ainda pouca coisa de internet, essa coisa toda, né? Tinha uma empresa brasileira que chamava Amplos e ela tinha uma rede de cabo coaxial que ela inventou com cabo vermelho. Nós tínhamos reserva de mercado naquela época, vocês não devem conhecer o que é isso. Só podíamos comprar equipamentos produzidos no Brasil, a maior parte industrializados no Brasil, né? Não tinha acesso a coisas de fora. E aí, quando foi em 90, e fiquei trabalhando nessa empresa, acabei me especializando na parte de rede local, Novell, né? Tinha uma rede famosa americana que chamava Novell, isso entrou em 1990, mais ou menos. Quando o mercado começou a se abrir, na época do presidente Collor, né, ele foi lá e quebrou a reserva de mercado e aí o Brasil começou a importar. Então eu vinha nesse mercado de trabalho e aí em 90 eu acabei saindo da empresa. Ela passou por uma crise bastante difícil e acabou dispensando um pessoal. E aí algumas pessoas que saíram da empresa, criamos uma nova empresa para fazer a mesma coisa, né? Continuar vendendo e dando manutenção em computadores. Parágio, por que você preferiu abrir uma empresa do que procurar um outro emprego e continuar assim como funcionário, por exemplo? Sei lá, eu acho que eu sempre tive uma veia aí empreendedora na minha pessoa, vamos dizer assim, e acho que isso me levou a ser dono do meu próprio negócio, né? Ou pelo menos ter meu próprio negócio.
Era muito legal, eu tive boas oportunidades nesses 2 empregos que eu trabalhei. Para você ter uma ideia, no escritório de contabilidade, na verdade eu era um digitador na época e fazia o curso técnico de processamento de dados. E daí, na hora, fora dos meus, vamos dizer assim, horários de trabalho, eu comprei um livro de COBOL e aprendi COBOL no livro, né? E comecei a desenvolver sistemas. Depois eu fui para essa outra empresa, me abriu um leque muito grande dessa parte de rede. Então, essa coisa de rede vem dessa época. Me ajudou muito, me deu boa visão das coisas. E aí, quando aconteceu esse episódio, aconteceram algumas outras coisas, e aí eu acabei resolvendo empreender, vamos dizer assim, e comecei com o meu próprio negócio. Sei lá. Aí juntou alguns colegas seus, foram seus sócios no começo? Ficaram sócios, depois de algum tempo. Eu não sou muito feliz com sócios, mas tudo bem. Né? Mas depois de um tempo, a gente acabou 2 sócios saindo, ficou eu e um outro sócio, e a gente continuou, foi em frente. A gente ficou praticamente até 1994. Juntos. Em 94 eu acabei saindo da sociedade aí, eu vendi minha parte para ele, e aí fui começar a olhar outras coisas. Mas eu continuava no mercado de computador, né? Sempre querendo aprender, sempre querendo ver. E tinha na época uma feira muito famosa nos Estados Unidos, chamava Condex. E aí eu falei assim, pô, cara, eu preciso dar uma viajada aí, entender, né? Comecei a ir, acho que para os Estados Unidos em 90, mais ou menos, para conhecer um pouco mais, visitar essa feira. Eu visitei em 90, a primeira vez. Falei, eu vou dar pulo lá nessa feira. Com certeza tem alguma coisa nova lá, né? Então, quero ver o que está rolando lá. Aí cheguei lá, falei, vou achar uma placa nova, uma CPU mais avançada. Naquela época era os 486, nossa, uma fera a máquina. E aí falei, vou lá dar uma olhada. Cheguei lá, uma coisa muito interessante. Tava ninguém de hardware. Tinha só 2 coisas sendo faladas no evento inteiro. Serviços online e internet. Falei, caramba, que diabo é isso, né? Voltei desanimado pro hotel. Aí no dia seguinte falei, se esse negócio está acontecendo aqui, vai acontecer no Brasil. É uma questão de tempo, né? E aí que eu comecei a ver que o serviço online deles já era um avanço do que era a BBS no Brasil. Eles já estavam em telas... Na época você só olhava o BBS e telinha verde, né? Terminal de computador. E os caras já estavam olhando o serviço online com imagem, com isso, com aquilo lá. Tinha AOL, tinha Prodigy, tinha vários desses serviços online. Falei, pô, legal, comecei a olhar. E aí também me liguei que tinha já o pessoal que estava com as BBS com interface gráfica, Word Group. Você deve ter ouvido falar um dia na sua vida. Você pesquisar na internet, talvez ache esse negócio lá. E aí eu falei, vou voltar para o Brasil e vou montar uma BBS, cara. Vou entrar nesse negócio aqui, que isso aqui vai acontecer. E foi muito interessante nesse evento, porque eu tive a oportunidade de ver 2 palestras lá. Isso eu falo para todo mundo que pergunta um pouco dessa história, né? Eu vi uma palestra do cara da Netscape, e o cara da Netscape assim, nossa, gente, nós temos 90% do mercado naquela época, naquela época. E tal, e não sei o quê, e a internet vai revolucionar toda a forma como as pessoas vão fazer e tal, não sei o que lá. E uma outra palestra que eu vi que também foi muito interessante foi do Bill Gates. E aí um cara na plateia perguntou para ele, então, Bill Gates, esse negócio de internet? Não, eu estou preocupado agora com o Windows Workgroup na época, o Windows Server, NT, esse negócio de pacotes de Word, esse negócio de internet eu não estou muito interessado. Falei, bom, interessante, né? Você vê um cara falando que está com 90% do mercado e outro que não está nem aí para isso. Eu falei, essa coisa vai de fato acontecer. E voltei para o Brasil. E aí consegui, inicialmente, começar a mexer com o negócio de BBS, mas aí aconteceu várias outras coisas que eu acabei pulando direto meio que para a internet. Entendi. E quando você voltou, assim, você já tinha alguma ideia de montar com sócio ou era sozinho mesmo? Então, já estava correndo atrás? Eu fui bastante feliz nessa ocasião. Vocês sabem quanto custava uma linha telefônica nessa época? Eu sei que era caro o suficiente para pessoas trocarem por terreno, né? Exatamente. Pra você ter uma ideia, a linha telefônica tinha que colocar no imposto de renda de tão caro que ela era. Chegava a 3, 4, 5, 6 mil dólares uma linha de telefone porque não tinha disponibilidade farta de linha telefônica, né? E aí eu acabei encontrando uma pessoa no Brasil, uma pessoa que morava em Nova York, veio para o Brasil, é uma brasileira que morava lá, e ela estava justamente com um software de BBS já gráfico.
E aí a gente acabou fazendo uma sociedade, ela trouxe outras pessoas para a sociedade. Você tem uma ideia, em setembro de 95, a gente tinha um link, cuidado, hein? A alta velocidade, 64K saindo de São Paulo até Dallas, no Texas. Assim, foi uma coisa bem doida. E a gente fez uma parceria com um cara que já era provedor lá. Então foi aí que a história começou. Muito interessante você ter comentado isso, porque você falou, eu fui atrás do conhecimento e teve também a oportunidade, né? Exato. Um jogo de sorte, mas você tem que também buscar a sorte, né? Exato. Isso é uma coisa que eu não posso reclamar. Na verdade, eu sempre tive sempre curioso e correndo atrás, mas também tive uma pitada de sorte aí em algumas questões. E aí você abriu a sua empresa já no provimento de internet, certo? Foi em 94, 95, e desde então continua nesse provimento de internet. Então, olha que interessante como a coisa é, né? Quando a gente fez essa sociedade, logo num tempo, assim, a primeira parceria que a gente fez lá fora foi com uma empresa chamada PowerNet, que era esse provedor que ficava lá em Dallas. Depois disso, a gente acabou conhecendo o dono do software que fornecia para o cara, que chamava André Duran, que tinha uma empresa lá nos Estados Unidos chamada Duran Communications. E a gente ficou sócio dele, por isso que veio o nome Duran. Entendeu? Então aí a gente voltou e montou o negócio. Em 96 a gente abriu a Duran. Inicialmente a gente tinha um outro nome de empresa. A gente fez uma parceria com o pessoal do World Trade Center, ali perto de onde fica o NIC. E depois aí a gente mudou para Duran por causa dessa parceria com ele. E aí de lá veio. Aí eu tive sócios até 98. Em 99, muitos de vocês não eram nascidos aqui ainda. A gente já era, né? Mas assim, em 99 teve uma mega desvalorização cambial no Brasil na época. E o dólar era R$1, virou 2, né? Então, nessa ocasião, aí os sócios que estavam comigo resolveram sair. E eu fiquei sozinho na empresa. E comparado com aquela época com hoje, é muito diferente? Tanto na questão de desenvolver, ampliar a empresa, a parte de infraestrutura. A infraestrutura era bem precária, né? Para você ter uma ideia, você sabe como eu atendi um cliente de empresarial com internet dedicada? A gente alugava o par trançado da operadora para levar da nossa central até a operadora. E aí botava os modems lá para ele conseguir conectar, porque senão ele tinha que fazer discado, né? Então, assim... diria para você que era um baita desafio, né? E aí, quando foi em 97, vamos voltar um pouquinho atrás, houve a privatização do setor de telecomunicações no Brasil. Dali em diante, realmente começou uma mudança muito forte de disponibilidade, de melhoria da infraestrutura e tal. Então, assim, talvez se não tivesse acontecido esse evento, eu diria para você que a gente estava muito atrasado. Mas era um desafio. Era um outro desafio também maior com os usuários, né? Porque o pessoal achava que mouse tinha que pôr no chão e apertar com o pé, né? Para ver se era um acelerador. Aconteceu isso, o pessoal atendendo o telefone, o cara queria acessar a internet porque ele achava legal, e aí o cara chegava e falava assim, não, mas eu quero acessar a internet e tal. Ah, o senhor está na frente do computador. Computador? Preciso ter computador para acessar a internet? Então, assim, era muito desafiador mesmo. Mas eu acho que, assim, o brasileiro ele tem uma grande vantagem. A gente é muito early adopter, né? Então, quer dizer, tecnologia, a gente é muito voraz por tecnologia. Então, isso ajudou bastante, eu acho que mudou muita coisa, né? Ó, essa historinha aí de pisar no mouse parece a vida do suporte, né? Aquelas tirinhas ali, né? Inclusive, a gente até já gravou com ele aqui uma vez. Quem sabe ele não faz uma tirinha dessa daí. Essa eu não vi ainda. Mas interessante. Então, aí você começou trabalhando numa rede neutra, meio que você falou, né? Alugando um par trançado, né? Nesse quesito, né? E entregando para empresas. Então, você estava mais focado em empresas no começo. Na verdade, desde o início, o foco sempre foi mais empresarial. A gente... esse André Duran que eu te falei... Ele tinha, lá em 97, ele tinha um software de BBS na época, que era praticamente o que virou Orkut anos depois. Só que era muito cedo. Então, as pessoas mal conseguiam conectar na internet. Quando você mostrava para a pessoa o potencial que tinha do software, né, e tudo mais, o cara achava maravilhoso, que já era tudo na web, né?
Só que as pessoas tinham muita dificuldade de usar. Então, assim, a gente focou muito na questão de empresa, trabalhar com conexão dedicada, trabalhar com site, com domínios e e veio levando nessa pegada. A gente não foi... Assim, a gente até teve no começo bastante acesso de escada de usuários, mas aí acabou... Tinha players muito mais poderosos que estavam no mercado, então, assim, não fazia muito sentido. Então, a gente acabou optando por ficar no mercado corporativo mesmo. E como que vocês fizeram para crescer a empresa? Como que você foi para evoluir? Quais foram os planos? Porque naquela época, né, tinha muitos propaganda na TV, né, de acessar a internet, tinha até cachorrinho Jornal, fazendo né? propaganda, né? Não, olha só, eu acho que talvez que faltou, vamos dizer assim, né? Faltou um pouco mais de ousadia dos sócios investidores que estavam na época para marketear mais a questão, né? Então, a gente era uma empresa pequena, continuamos ainda uma empresa pequena, nós não somos uma empresa gigante, né? Então, a gente acabou, talvez foi uma questão, vamos dizer assim, uma escolha, sei lá, errada ou uma escolha diferente, a gente optou em não fazer isso. A gente acabou meio que crescendo de forma meio orgânica, dentro de um indica para o outro, e a coisa começou a acontecer e ficamos ali num nicho, vamos dizer assim, de mercado, né? E esse nicho tá até hoje ou você tá expandindo? Então, a gente, em 2000, por exemplo, a gente foi, assim, eu diria para você que uma das primeiras empresas a entrar em data centers aqui. Os primeiros data centers no Brasil surgiram em 2000. E aí a gente achou que isso era uma sacada legal. E aí a gente entrou, na época, na Tivity, que é um data center que tem aqui perto, agora já mudou de nome umas 2 vezes. Na época chamava OptiGlobe, nem Tivity era. Tivity veio depois. A gente entrou com a Telefônica também lá em Alphaville, e a gente começou a perceber que este negócio tinha um valor agregado bacana. Por quê? Dava muito mais estabilidade aos serviços, ao que você estava fazendo e tal. E aí a gente começou a levar os clientes para dentro do data center. Só que assim, barreiras, né? Você está começando o negócio. Os técnicos amavam ficar do lado do computador vendo a azulzinha do piscar do servidor. E para você tirar aquilo daí ele levar para o data center, era bem difícil. Mas assim, a gente começou a investir nisso, a gente continuou na parte de conectividade para empresas, a gente continuou na parte de segurança, firewalls, negócio, hospedagem, domínios, e-mails e agregou o data center. A gente acabou crescendo bastante em termos técnicos e de infraestrutura. Eu diria para você que a gente acabou montando, apesar de ser uma empresa pequena, a gente acabou montando uma infraestrutura muito legal de conectividade, de presenças em data center. Acho que aconteceram algumas coisas que foi ajudando a essa evolução de uma maneira orgânica, mas bem legal, entendeu? Agora, óbvio, né? Tem muita gente que, por exemplo, surgiu depois de mim, que me ultrapassou. Aí depende da estratégia de como você vai tocar o negócio. Então, assim, a gente sempre teve uma visão bastante pé no chão, sabe? Eu sempre olhei o negócio, tipo, pô, vamos fazer, mas vamos fazer com cuidado, bem feito, não quero ter problema, não quero me enrolar. Então, eu sempre, talvez tenha sido um erro, vamos dizer assim, né? Um acerto, vai saber o que é. Mas acho que isso deu uma boa longevidade aí na questão. Vamos falar um pouquinho, então, vai dar uma parte um pouco mais política, né? Porque você depois entrou numa associação chamada Abranet, né? E qual foi o motivo de você entrar numa associação de provedores? O que você viu de ganho na época? E você já tinha ideia de virar presidente de uma associação? Não. Como que foi tudo isso? Então vamos lá, vamos começar lá dos anos 2000. Então, olha que interessante para você ver como uma coisa acaba pegando a outra, né? O primeiro ASN que eu tirei foi em 98. Não tinha, infelizmente, os episódios maravilhosos da educação do NIC falando de BGP, como que era. Então, assim, tem uma pessoa que vocês conhecem trabalhando no NIC, foi o cara que me ajudou e me ensinou o BGP, que é o Antônio Batista. Né? O Antônio Batista me ajudou lá, nessa época, a implementar o primeiro Quagga. Nem roteador tinha, Quagga rodando BGP, né? E aí eu estava acompanhando as notícias, naquela época a revista ainda funcionava, né? Tinha muitas revistas e tal, e eu vi uma matéria de que a Abranet estava montando um ponto de troca de tráfego. Só que eu já fazia parte lá do PTT da ANSP,
lá na Pio 11. Nossa, eu tinha um 2 mega. Cara, sensacional, hein? Link dedicado de 2 mega chegando lá. E aí eu escutei que a Abranet estava fazendo isso. Quando eu escutei que a Abranet estava querendo montar um outro ponto de troca, eu falei, pô, legal, vou começar a procurar lá e ver como que vai ser para me conectar no ponto e tal. E aí acabei virando associado, aí passado já um tempo eu já estava brigando nas reuniões de diretoria. Depois de um tempo eu já participei de um primeiro processo eleitoral, eu fui vice-presidente, aí depois eu concorri à presidência e perdi, aí depois passou um tempo, eu acabei ganhando e aí fiquei na presidência um tempo legal e ainda estou lá hoje como presidente do conselho, faço parte da diretoria. Mas assim, a associação é um negócio bem interessante, né? Eu sempre olhava para a associação, obviamente, sempre querendo aprender, e depois eu acabei descobrindo que tinha um negócio que era mais importante do que isso. É que assim, a associação ela é uma entidade que não tem fim de lucro, certo? E não existe remuneração para os diretores, presidente e tudo mais. Então, você está ali para lutar pelo que você acha que faz sentido ou que importa para o seu negócio, entendeu? E eu sempre botei isso na minha cabeça. O pessoal fala assim, você está lá, ficou um tempão, você ainda continua fazendo um monte de coisa na Abranet e tal. Por que você está lá? Eu falo, cara, porque eu estou defendendo os meus interesses, né? Os meus interesses como empresa. A gente brigou pra caramba, por exemplo, na época do Marco Civil, para aprovar o Marco Civil. Tudo bem, então fazendo uma besteira enorme aí no STF agora. Mas ok. E a gente tem que brigar, porque assim, sai uma lei que pode ferrar o mercado, pode ferrar o meu negócio, entendeu? Então, esse é o interesse que acabou me movendo dentro da associação e de participar e estar ativo lá até hoje. Eu acho que tem muita coisa que o Brasil ele faz leis hoje baseadas na moda, né? Ou num problema que acontece e aí cria-se um outro problema, vamos ver, às vezes querendo fazer uma lei para resolver uma situação, né? Então, a associação acabou me ajudando muito nesse sentido, né? E hoje, né, pensando assim nos provedores, qual seria a vantagem de se associar a uma associação? Cara, é exatamente o que eu falei. Eu acho que o que o pessoal tem que entender é que a associação, ela acaba, por exemplo, não só a associação, mas, por exemplo, o próprio Comitê Gestor da Internet, o NIC e tal, eles têm que entender o seguinte, que a associação ela pode trazer benefícios que não são soluções de problemas imediatas, mas que vão trazer soluções e possibilidades futuras. Muitas vezes a gente vê o provedor falando, pago lá a associação, não sei o que acontece, mas não sabe dessa dinâmica toda que está envolvida, não sabe a participação nossa junto, por exemplo, a própria Anatel, a próprio Congresso, para evitar problemas e situações que vão prejudicar o negócio, entendeu? Então, eu vejo muitas vezes o pessoal querendo que se resolva um problema imediato, que a associação resolve o meu problema, né? Só que no final do dia ele tem que entender que ele tem que ajudar a associação para não ter problemas para ele depois, né? Então, essa é a dinâmica desse processo. E a associação ajuda muito nisso, facilita um monte de coisa, acaba tendo um trabalho muito silencioso, às vezes, de, vamos dizer assim, peregrinação mesmo nesse processo, mas que no final do dia está olhando os interesses do associado, né? Então, dos associados, isso é importante. Então, assim, essa massa acaba ajudando. Mas, infelizmente, a gente vê também que muita gente quer cada um por si, né? Por exemplo, desde que eu me conheço estando na frente da Abranet, eu sempre falei para o pessoal, pô, vamos compartilhar. Não vai ter poste suficiente que caiba todas as operadoras para colocar cabo lá. Eu falo isso desde o começo que eu estou lá. E os caras nunca escutaram. Hoje talvez estão escutando um pouco mais, porque a situação ficou insustentável, né? Por exemplo, na parte de poste. Sempre falei para eles, olha, se eu vou construir aqui, por que você não constrói aqui? E aí a gente troca isso aqui. Tá aí as redes neutras começaram a aparecer agora, né? Então, assim, tem N coisas que eu acho que o mercado acabou fazendo, que obviamente tem uma preocupação muito grande individual de cada um, né, com competidores e tal, não sei o quê, mas que eu acho que isso aí era uma coisa que daria para dar uma superada e seria muito melhor. E gastaria muito menos, porque você vai lá, 10 empresas construindo no mesmo lugar, tá 10 empresas botando dinheiro num lugar só, podia estar fazendo 10 lugares, né?
Aquela ideia de que unidos somos mais fortes, né? Exato. E o que a gente vê tanto aí nos provedores que eles estão, na verdade, eles estão desunindo cada vez mais, né? Às vezes a gente vê umas brigas aí que é mais em cima do preço, né? Perde-se até em qualidade. O pessoal ali fazendo entregas ali gigantescas, né, de banda e duelando ali no centavo, né? Em vez de tentar se unir, tentar se ajudar, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, em 2017, a Abranet foi a primeira associação que começou a falar para quem que tinha uma janela de oportunidade de fundos de investimento ou de outras empresas poderem fazer as fusões e aquisições. A gente fez várias palestras com cara de banco, cara de consultoria, de auditoria, tudo no sentido de entrar na sua cabeça, você que está crescendo, e tinha muita gente crescendo e tem muita gente crescendo ainda, se prepara a sua empresa, né? Se você precisar de um aporte financeiro, você tem que estar com a sua vida em dia, né? Senão ninguém vai pôr dinheiro em você, ninguém vai acreditar em você, né? E a gente começou esse trabalho. Legal, bacana e tudo mais. Só que vários desses negócios floresceram, deram bem. Nós tivemos 3 IPOs no Brasil de ISPs, né? Brisanet, Unifique e Desktop. Eu diria assim que estavam no pico da onda da Bolsa. E tiveram uma valorização super legal e tal, não sei o que lá. O que acontece hoje no mercado? Nós estamos num mercado que virou rouba-monte. É rouba-monte. Eu vou tirar dela para pegar para mim e você vai tirar de mim. Uhum. Entendeu? E como que isso afeta no final? Isso é uma outra coisa que eu sempre falei na Abranet, para os associados, em palestras e tudo mais. Eu sempre dizia o seguinte, se o ticket cair de R$100, não vai sobrar nada para ninguém. Porque nós temos uma carga tributária pesada, nós temos um monte de problema agregados, né, da operação e tudo mais. E eu sempre falava para os caras, olha, se esse ticket baixar de 100, não vai sobrar dinheiro. Não vai sobrar dinheiro. E é o que a gente está vendo. Na verdade, o pessoal está se matando hoje. É mais banda, cada dia mais banda, menor valor, para tentar pegar cliente. Por quê? Aconteceu um fato que ninguém esperava, chamada pandemia. E a pandemia foi uma explosão, cara. Foi assim um crescimento absurdo que os caras tiveram. Só que o pessoal achou que ia continuar, depois de terminar a pandemia, no mesmo ritmo. E é finito, né? A população é finita, as casas, por mais que você vai atender nesse mercado e tal, não sei o que, você vai crescendo, vai ter um limite, né? Acho que a última pesquisa do CETIC falou que mais de 70% ou quase 70% das casas já tem internet, né? Tudo bem que ali tem um outro galho na pesquisa, sempre falo com eles, que eu acho assim, o pessoal ainda conta celular como tendo acesso à internet, né? E a gente está tentando desmembrar o que é internet fixa do que a internet móvel, né? E então é isso que está rolando. O problema é que o pessoal tem uma concorrência hoje absurda, que é bom para o consumidor, claro, mas eu me preocupo bastante e sempre falo isso para os associados quando tem oportunidade de conversar, de saber se estão ganhando dinheiro. Hoje você ativa uma internet, só para você tá bem situado como que é. O primeiro ano é só pagar o investimento, praticamente. Zero dinheiro. Então, assim, você vai lá, ativa o cara, cobra lá menos de R$100, 99, que é o preço agora meio marcado aí no mercado, 99, 90, né? Os 2 primeiros anos, né? Os 2 primeiros anos, a coisa assim. E aí você vai ficando com essa grana ali. Só que, assim, é muito competitivo. Então, muita concorrência. Eu diria que é excesso de concorrência. Acho que, assim, está ficando já muito difícil para o pessoal. E se o pessoal não tomar cuidado, pode virar um problema grave daqui a pouco, ainda mais com a taxa de juros do jeito que a gente tem hoje aqui. Mas você não diria que tem algumas áreas que são menos exploradas que as outras? Talvez essas empresas estejam se concentrando, sei lá, muito nas grandes cidades, por exemplo? Ainda tem áreas a serem exploradas? Eu acho que tem, mas o Brasil é enorme, continental, né? É um negócio gigante. Então, assim, quando você olha que a empresa de satélite lá, Starlink, tem mais de 250 mil clientes no Brasil, você vê o tamanho do potencial do negócio e o tamanho do país, né? É enorme. Agora, fibra é muito difícil, né? Não dá para você... Como que eu vou fazer um atendimento para um usuário lá com fibra? O custo disso aqui para chegar lá muito caro. É exorbitante. Então, você tem que trabalhar meio que em regiões. Qual é o problema? Você tem 5 caras lá, 6, 7 caras no mesmo lugar. Então, assim,
É um lado bom, porque a gente conseguiu, de fato, isso é um mérito que ninguém pode tirar. Os pequenos e médios provedores foram, de fato, quem levou a internet com fibra ótica para tudo quanto é lugar. Isso é um fato. Não foram as grandes operadoras que fizeram isso. As grandes operadoras fizeram nas cidades, aí sim, na cidade maior, onde tem um interesse econômico maior. Quem levou para fora disso foram os pequenos e médios. O problema é que está tendo essa falta um pouco de visão empresarial, de entender que esse negócio de virar rouba-monte não vai chegar para ninguém, não vai arrumar, não vai dar certo. E aí você tem problema não só financeiro, mas você vai ter problema também de qualidade. Então, é complicado essa equação e esses números, entendeu? Então, não sei, vamos ver o que vai dar. Ah, mas aí eu quero puxar esse assunto aí do rouba-monte, né? Porque na história do joguinho só um ganha no final, né? Os outros todos perdem. Mas aí eu quero saber, qual a sua visão pro futuro do mercado de internet? Porque se a gente tá indo nesse caminho do 99 e todo mundo brigando no preço, o que você enxerga como futuro? Eu acho que tem duas questões que, ao meu ver, vai fazer a diferença nesse negócio. Primeiro, se a empresa tiver bem estruturada financeiramente, principalmente, e ela entender aonde ela vai cavar margem para isso, agregando serviço. É o único jeito. Se ele agregar valor nessa oferta e tal, mas não é agregar valor dar, é agregar valor cobrar, né? Não tem muito segredo. Qualidade e atendimento. Vou dar uma outra história aqui, só para você dar bastante risada com o que eu vou falar. No começo, todo mundo falava assim na Abranet, olha, não, porque eu tenho que ser triple play. Eu tenho que ter internet, telefone e televisão. Eu falei, cara, 3 vezes se ferrando. Fica só com uma que já é internet, que já vai mais certo. Porque as outras duas, cara, você vai entrar num negócio que só tem gigante. Mas dito e feito. Os caras querem me matar, cara. Ah, você tá maluco, eu preciso ter triple play. Eu falei, cara, esquece, faz um serviço de internet bom. Não se mete. Quantos e quantos caras eu vi montar redend, contratar satélite, fechar acordo de conteúdo para virar uma televisão, perderam milhões, cara. Milhões, não é pouco, é milhões. Vários desses caras acabaram, infelizmente, perdendo isso aí. Porque é muito caro. A gente faz assim uma análise, olha, não, o serviço de TV por assinatura é caro. Mas é caro mesmo. Uma caixinha lá custa $100, cara, para você botar na casa do cara. E aí a tecnologia deu uma lição na história, né? Netflix, eu tava pensando. Né? Que tirou, antes nos Estados Unidos mandava o DVD para casa dos caras, aí começou, conforme a banda larga foi melhorando a qualidade, opa, peraí, ao invés de eu levar, entra aqui, assiste online o negócio. Então você vê como a tecnologia deu uma virada. E infelizmente muita gente acabou entrando nessa barca. Hoje o que eu mais vejo é a gente desativando a TV por assinatura, porque cria uma regra maluca, um custo regulatório enorme, entendeu? E não tem como tocar. Então, assim, eu acho, voltando à sua pergunta, quem tiver cabeça, né, controle financeiro ali, achar margem, melhorar a qualidade de serviços, agregar serviços e ter um bom atendimento. Eu acho que isso eu diria que talvez retenha o cliente. Agora, se um desses pilares aqui não funcionar direito, cara, vai entrar em apuros, infelizmente. Então, você comentou durante as associações, você falou um pouco do CGI, né? Você pode comentar pra gente como você conheceu o CGI, porque você decidiu participar? Bom, vamos lá. Estando na Abranet, né, a gente acabou, obviamente, tendo contato. O primeiro presidente da Abranet foi o primeiro membro do CGI, quando o CGI foi, de fato, ali pós-portaria, essa coisa toda, e virou o decreto, que era o Antônio Tavares. E, obviamente, que a gente ficava sabendo ali de como a coisa acontecia e tal. E aí, num determinado momento, a gente acabou apresentando uma candidatura alternativa para o CG. Primeiro que foi, fora o Tavares, foi o Jaime Wagner, que era da Internet Sul. E depois aí a gente tinha um acordo que eu entraria depois no CGI. Mesma coisa, né? Falamos de associação. O que você ganha estando lá no CGI? Não ganha nada, né? Na verdade, o que você acaba ganhando é o seguinte, você ajudar a influenciar nas questões que estão falando da internet. Isso, para mim, foi muito legal. Hoje eu estou como suplente, né, do CG,
mas foi um período muito legal quando eu estive com o conselheiro. Trabalhamos bastante no Marco Civil da Internet, trabalhamos em outras demandas do CG, para desenvolvimento da internet, apostamos bastante, já tinha esse projeto que era os pontos de troca de tráfego, foram ampliadas várias outras questões importantes de pesquisa, né? Então, assim, o CG foi e é uma baita experiência para assim, quem sabe, estando conselheiro, desempenhar um papel lá de trabalhar forte para fazer as coisas. Então, eu acho que é muito legal, é um modelo brasileiro, né? A jabuticaba brasileira, mas é uma jabuticaba boa, esse modelo que foi criado, e conta com pessoas sensacionais. Eu conheci excelentes conselheiros e conselheiras lá, continuo atuando ali como suplente mesmo, conversando com conselheiros. Então, assim, acho que tem muita coisa importante que o CG acaba fazendo, e aí é um detalhe, né? Que nem eu estava falando da associação. Acaba atuando de uma forma mais quieta, mais, assim, intimista, vamos chamar assim, né? Mas acaba influenciando em coisas muito importantes para a internet no Brasil. Eu acho que, assim, o CG tem um ponto de equilíbrio bastante interessante que precisa continuar sendo notado e escutado, tá? Por quê? Porque eu acho que tem muitas vezes que as pessoas têm boa vontade em fazer coisas, boas ideias, mas às vezes acaba, vamos colocar assim, colocando os pés pelas mãos. E eu acho que ali tem um aprendizado, tem uma consciência muito importante de como a internet desde o começo acontece. O próprio Demi está lá, e outros conselheiros e outras conselheiras que têm muito know-how de internet e uma vivência não só do que é discutido para o Brasil, mas as participações, por exemplo, que o CG tem fora em outros fóruns, IGF, AICA e tudo mais, isso traz uma bagagem muito grande. Então, eu acho que é muito importante a gente preservar o modelo que a gente tem hoje do CG. Evidentemente que eu já, quando estava conselheiro, já falava que a gente precisa fazer algumas mudanças, pequenas mudanças, ajustes ali, porque obviamente a coisa vem evoluindo de uma forma muito mais rápida, né? E abrir um pouco mais de espaço para alguns outros setores, mas eu acho que é vital para manter essa estrutura de internet no Brasil hoje. E voltando nessa discussão aí da importância do CGI, a gente vê aí às vezes alguns movimentos de falar de trocar o CGI ou de mudar o CGI. Como que você enxerga sendo parte do CGI isso daí? Precisa mesmo? Como que deveria ser aí o futuro pensando aí no CGI? Como tem aquele funk, né? Ado, cada um no seu quadrado, não é isso? Então, eu acho que assim, eu acho que é um erro de análise, né, ao meu ver. O CGI tem um papel muito importante, desempenha esse papel de forma silenciosa, vamos chamar assim, né? Sem ficar gritando, sem ficar lá. E eu acho que tem o seu espaço, ao meu ver, para continuar atuando dessa forma. O que a gente acaba vendo é que, infelizmente, tem outras pessoas que querem ou sobrepor o CGI, ou acabar com o CGI, ou não sei o quê, projetos de lei, malucos, essas coisas todas. Eu acho que é falta de conhecimento, na verdade. Eu acho que as pessoas não têm o conhecimento de fato do que a coisa acontece, né? E mais, né? Remédios, às vezes, que as pessoas acham que vai resolver o problema, né? Então, toma essa pílula aqui que vai resolver o problema. Não, não é assim. É que nem ataque de DDoS. O pessoal me procura às vezes, não, precisa ataque de DDoS. Eu falei, gente, um ataque de DDoS é um ataque. Então, assim, não adianta você achar que durante o ataque você vai estar ileso e que nada vai acontecer. Porque vai degradar, vai ter problema, vai bloquear e tal, porque você tem falso positivo e tal. Mesma coisa se aplica para esse negócio. Bloqueios de site, bloqueios de batch. Não é por aí. Né? A gente tem que valorizar o que é o bom. Né? O que é o ruim, não adianta, isso aí vai continuar existindo. Então, assim, nós vamos resolver com o problema disso? Não, não vai. Vai bloquear 5 mil domínios, 30 mil IPs, 1 milhão de IPs, vai resolver o problema? Não vai. Porque o pilantra, né, o cara que não quer fazer, ele 30 segundos depois já está em outro lugar. Né? É enxugar gelo. Então, assim, a gente tem que se preocupar muito mais em demonstrar o que é o bom.
e tirar o que é o ruim, né? Então, assim, vou dar um exemplo de uma discussão que já é pública e vai acontecer agora a partir de janeiro, que é uma iniciativa super legal, que é o seguinte: as empresas de bet. As empresas de bet estão por um processo que faz, acho que 1 ano que eles começaram, não se legalizar, mas se credenciar junto ao governo para estar operando de forma legal e tudo mais e tal, não sei o quê. Vai usar o domínio bet.br. Quem que é o cara que é ok? É o que vai usar o bet.br. Fácil. Então você não precisa ficar se preocupando com os outros monte de lixo, porque assim, se ele não criar o domínio aqui, ele vai criar em outro lugar. Ele vai criar um .com, um .net, um ponto sei lá eu o quê, e vai ter o domínio dele. E nós vamos continuar bloqueando o nome de domínio? Vai resolver o problema? Não vai. Vamos continuar bloqueando IP? Não vai. Então, eu acho que tem um erro de análise. Eu acho que, assim, o CG tem um papel fundamental, a Anatel tem um papel fundamental na área de telecomunicações, que é o que ela é designada para tocar, e ela tem que se concentrar no que ela tem que fazer. E a mesma coisa a parte do Congresso. Acho que, assim, tem boas ideias que os nossos parlamentares têm, que é ótimo, acho que faz todo sentido e tal, mas tem que ter uma discussão, aquela história, vamos escutar quem conhece desse negócio aqui, para a gente poder demonstrar qual que é o melhor caminho, a melhor forma. Nós tivemos uma discussão de mais de 2 anos de marco civil da internet, e não saiu perfeito, né? Então você acha que como que essa coisa vai acontecer? E, assim, é bobeira, pessoas querer tomar conta de coisas que não têm domínio, não conhecem, é pior ainda, vai ser um desastre. Voltando um pouquinho no tema do empreendedorismo e considerando toda a sua carreira até agora, tem alguma coisa que você faria diferente? Não. Não? Não, claro, a gente sempre talvez fala, putz, talvez se eu fizesse assim teria sido melhor e tal, ou seria diferente. Eu acho que é muito difícil a gente falar assim que a gente acerta tudo. Não acerta, né? A gente comete vários erros, faz parte, tem todo esse lado de sensibilidade, às vezes, que você tem que ter, experiência, que você vai adquirindo com o tempo, né? Então não adianta falar que não... Putz, isso aqui foi 100% de acerto. Não foi 100% de acerto. Acho que teria algumas coisas que talvez eu teria que ser mais ousado em alguns negócios, eu não fui. Fui mais medroso ou fui mais cauteloso, depende do que você fala, né? Então, acho que tem todo esse aspecto de avaliação que você tem que fazer. Então, não dá para dizer que a gente... tudo está certo e foi tudo lindo e maravilhoso. É bom, eu diria que na média está ótimo, mas óbvio que tem coisa que daria para fazer de forma diferente. E para quem está entrando agora nessa área, ainda tem espaço para entrar nessa área? Você tem alguma dica? Tem uma dica. Eu acho que qualquer negócio que seja que a pessoa vai entrar, seja provedor de internet, de data center, de hospedagem, tem que dar uma olhada no mercado. Eu acho que é importante a pessoa fazer. Eu vejo hoje que tem muito empreendedor, né? Normalmente, provedor é assim, ó, o técnico que trabalha puxando fibra sai e vai montar o seu provedor, né? Muito característico. E o que eu vejo bastante dos provedores em geral? São muito técnicos, não têm experiência com o negócio. E isso é um problema. Porque lembra lá de 2017 que eu falei que a gente fez um trabalho grande na Branet para tentar demonstrar para os caras que eles tinham que ter uma visão um pouco empresarial do negócio, arrumar a casa, deixar isso de forma bonita? Normalmente o pessoal não vê isso. Sai na empolgação. Sabe qual é a primeira coisa que o cara faz? Comprou a bobina de 4 km de fibra e uma OLT. Pior, comprou uma LT contrabandeada, sendo que nem precisava, porque o preço hoje dos produtos aqui de fibra é praticamente mesmo que o cara paga, com uma diferença muito pouca, vamos dizer assim, né? Você tem uma carga tributária de impostos gigante, mas não é tanto. Então o cara sai e faz isso. Você vê que não tem preparo, não tem um modelo de negócio. Óbvio que, não vou queimar a língua aqui, muitos desses deram muito certo. Se deram muito bem, foram se organizando, foram aprendendo, foram se modelando. Mas o melhor conselho é dar uma avaliada direitinho, porque o negócio requer muito investimento, não é fácil, tem várias dificuldades, além da carga tributária, tem uma carga enorme por trás, questões regulatórias que ele tem que cumprir. É assim, ó, a gente fala, né, que o Brasil hoje, acho que são, sei lá, quase 50, 100 dias por ano trabalha para o governo. É verdade, é verdade. Então, assim, tem uma carga que ninguém vê de obrigações
que acaba ferrando a pessoa, entendeu? Acaba criando um problema para ela. E se ela não segue, pior ainda. Então, assim, tem espaço? Eu acho que tem, mas tem que pesquisar bem, saber onde vai entrar, de que forma vai entrar, e aí a coisa talvez tenha uma chance maior. E para quem já está no mercado, né, onde que ele pode inovar? Você comentou aí no começo da sua trajetória de ir em feiras. Você ainda acha que é uma coisa interessante de participar em feiras internacionais, feiras nacionais, para descobrir para onde o mercado está indo, para pensar em inovação? Eu acho que um detalhe importante. Eu acho que, assim, obviamente que todos os eventos, né, que estão voltados aí para trazer informações para o mercado, é sempre bom o pessoal estar indo para entender, ver se tem alguma inovação, ver se tem alguma novidade e tal. Isso é sempre muito bom. Agora, eu acho que tem que se aprofundar mais nas questões do seu negócio, né? De entender melhor o seu negócio, de melhorar os seus processos, de tentar aumentar o seu ganho, né, dentro desse negócio, porque a margem é muito pequena, é muito espremido ali. E, então, assim, eu acho que tem que olhar isso. O outro lado que o cara tem que olhar são oportunidades. No que sentido? Seja de agregar valor ou serviço para o usuário, né, para ele poder crescer um pouco mais o ticket, vamos dizer assim, financeiro, né? E uma outra coisa que eu também acho que o pessoal tem que olhar é o seguinte: como nós temos muita concorrência hoje, talvez seja melhor unir, se juntar, entendeu? Se juntar, seja para construir, para compartilhar ou tal, ou mesmo se juntar em operações. Porque, assim, é o rouba-monte, lembra? Então, assim, se está todo mundo querendo um monte, né? Então, você tem que olhar, por exemplo, quantos competidores você tem ali na sua área, se faz sentido você continuar ali brigando e tal, se de repente não é mais fácil você fazer uma parceria com o cara, fazer uma fusão, né? Talvez isso seja uma coisa, porque nós estamos falando de mais de 10 mil empresas hoje no país. Mais de 20 que tem licença, mas pelo ano acho que tem uns 10 mil aí pela última informação que a gente teve do CETIC. Então, tem que olhar essas questões, porque senão é difícil. E, assim, com a taxa de juros muito alta, tudo isso cria um problema empresarial grande se o cara não tiver muito redondinho a administração dele lá. Então, Paraty, a gente já está aqui encerrando nossa entrevista. Você tem algum comentário final que você gostaria de deixar para o público de casa? Agradecer vocês pelo convite mais uma vez. É muito famoso esse podcast, né? Não, mas agradecer mesmo vocês pelo convite e acho que foi legal aí ter a oportunidade de estar comentando um pouco da minha trajetória no mercado de internet, né? Desse tempo todo. Sorte para todos. Tá certo, então. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigada, Paraty. Obrigado. E vamos para os últimos avisos. Lembrando que estão abertas as inscrições para as turmas de 2025 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, BCOP, tanto na versão EAD quanto nas presenciais. As inscrições também estão abertas para o nosso novo curso de formação básica de SPs do programa AceleraNet. Então, não percam! Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septo.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosseptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga as nossas redes sociais. Vocês nos encontram no X, antigo Twitter, como @comuniquebr. No Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram, nós somos @NicBR. E no YouTube é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais! Até mais! Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu.br.